Boa tarde, paz seja convosco. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Nós já falamos sobre todos eles, e agora vamos falar sobre alguns profetas especificamente. E hoje nós vamos falar sobre Natã, o profeta que repreendeu o rei Davi. Não saia daí que eu volto já já. Olá, meus amados, tudo bem? Paz seja convosco. Aleluia. Vamos que vamos. Eu quero glorificar a Deus. Neste domingo, nós passamos dos 12 mil inscritos. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque a base desse canal foi a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Depois nós colocamos os vídeos curtos, os cortes, 1 minuto de saudade, o versículo do dia e outros que trouxeram muitos inscritos, mas os irmãos que estão aqui neste horário das 17, no horário do café da tarde, né? No horário que Deus vinha tomar um café com Adão, são os que fidelizaram o canal e que me deram a honra, né, de estar todos os dias juntos, lemos a Bíblia toda juntos. E agora estamos numa nova série falando dos heróis da fé. Vamos falar hoje sobre Natã, esse profeta que repreendeu o rei Davi, profeta Natã. Glória a Deus. Onde está a história de Natã, pastor João Neves? Bem, nós temos alguns textos que falam de Natã. 2 Samuel 7 é o primeiro deles. Depois nós vamos falar no capítulo 12 e em 1 Reis, capítulo 1 também. Tá? Mas lá no capítulo 7 é a primeira aparição do profeta Natã, porque Davi deseja edificar um templo. E olhe que o primeiro conselho, Natã é um profeta da corte. Eu falei para vocês aqui que existia profetas que era como Elias, profetas do deserto, profeta como João Batista, que se vestia de pele de camelo, né, comia gafanhoto e mel. Elias foi sustentado pelos corvos, depois por uma viúva. Mas existia o profeta da corte, aquele que ficava ali no palácio para aconselhar o rei concernente à palavra do Senhor. E Natã era um profeta da corte. E aqui no capítulo 7 de 2 Samuel diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso, de todos os inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O profeta da corte, ele tinha essa função. Ele estava ali para aconselhar o rei, para consolar o rei, e dizer: Rei, se está no teu coração, faz, que Deus vai se agradar. Porém, sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Ô Davi, acho que você não me conhece, né? Porque em casa nenhuma habitei, desde os dias que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar andei com todos os filhos de Israel.
falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque não me edificaste casa de cedros? Eu falei isso com alguém, Davi? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Eita glória! Porque Deus tirou ele de trás das ovelhas, que ele sabia ter cuidado, né? E Deus viu em Davi um homem certo para cuidar das pessoas em Israel. E fui contigo, Davi, por onde quer que foste, destruí os teus inimigos, etc, etc. 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e etc, etc. Aí Deus diz assim: a ti, porém, versículo 11, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor fez saber que o Senhor te edificar, o Senhor te fará casa. Está falando da casa de Davi, tá? E aí Deus diz o seguinte, que ele não edificará a casa, né? Mas que o seu filho, que será Salomão, vai edificar a casa. Então nós temos aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, a primeira menção desse profeta Natã. A princípio ele diz: Davi, pode edificar o templo, que Deus é contigo. Só que não. Quando ele chegou em casa, Deus deu outra palavra. O profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo. Nabi, em hebraico, ou profetês em grego, é aquele que fala em nome de Deus. Então, ele chegando em casa recebeu outra mensagem e trouxe essa mensagem a Davi. O segundo texto que fala sobre Natã é 1 Samuel capítulo 12, que diz lá, aconteceu, né, no capítulo anterior, que Davi cometeu um terrível pecado, mandando matar Urias para que pudesse ficar com a sua esposa. E para quem não sabe, Urias era um dos valentes de Davi. O pecado dele se torna mais grave. Era um homem de confiança, era um homem bom, era um guerreiro, era um daqueles que dava a vida por Davi. Mas aquela mulher também não podemos tirar isso, é verdade. Ela usou de artimanha, ela sabia que onde ela estava dava visão para a janela do rei, e ela estava ali tomando banho, provavelmente de propósito, né, para que Davi caísse. E ele caiu. Bem, o profeta vem no capítulo 12 e diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe. Ele começou com uma parábola. Olha a experiência, essa é a maior lição que nós aprendemos com Natã. Ele começou a contar uma história. Disse-lhe Natã: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ela e com seus filhos. Ela, a cordeirinha, tinha crescido com os filhos do homem, né? Igualmente do seu bocado comia como se fosse, né, como se fosse um animal doméstico mesmo, um cachorrinho. E do seu copo bebia e dormia no seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera para ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Que sabedoria de Natã! Ele estava diante do maior rei de Israel. E quando o rei diz: digno de morte é esse homem, ele diz: esse homem é o Senhor, Rei meu Senhor. Por isso,
a foto que mais se enquadra aí com Natan, né? Essa foto aí, porque ele está com o dedo em riste, apontando, e foi exatamente assim que ele apontou para Davi. Falou: esse homem é o Senhor, porque tu tinhas mulheres, tu tinha um reino, tu tinha riqueza. Você tomou a mulher daquele que só tinha uma. E aí Davi cai com o rosto em terra. Pela lei a pena era a pena de morte, mas o profeta Natan também diz: mas o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Porém, a criança que está no ventre não sobreviverá, né? E a criança morreu. A criança nasceu e com poucos dias morreu. Deus não permitiu, mesmo Davi ficando em jejum vários dias, para que não matasse a criança. Deus disse: não, o fruto eu não permitirei, né? Mas depois Deus perdoa Davi, e essa foi a atuação de Natan, né? E o próximo texto, para nós encerrarmos, está em 1 Reis, capítulo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Lembrando que esse livro já está gravado na live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Aleluia. Deixa eu achar aqui o versículo. Aleluia. Versículo 32. 1 Reis 1, 32 diz assim: e disse o rei Davi: chamai-me a Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada. E entraram à presença do rei. Quando o rei chama, o povo vem logo, né? E o rei disse: tomai convosco o servo de vosso senhor, fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha. Quem se assentasse nela seria o rei. E fazei-o descer. A Gion, um local. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre o povo de Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor, Deus do meu Senhor. Versículo 38 diz: então desceu Zadok, Natã, o profeta, Benaia, que era o comandante do exército. E 39 diz: e Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Por que Davi tomou essa atitude? Porque o Adonias, que era mais velho, já tinha se declarado rei, tinha tentado dar o golpe, né? Tentou dar o golpe e não foi bem sucedido. E a Batseba, que era a mãe de Salomão, ela foi até o rei e disse: não falou que meu filho ia reinar? E palavra de rei não volta atrás, né? Davi disse: sim. Pois é, mas tem outro aí dizendo que é rei. Davi disse: não. Então ele chamou ali o comandante do exército, o sacerdote e o profeta. O sacerdote é aquele que fala em nome do povo para Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus ao povo. Chamou os três ali. Era a base de um governo teocrático. Era o rei, e tinha ali o comandante do exército, tinha o sacerdote e o profeta. E eles ungiram Salomão. Esse, então, é o profeta Natã. Profeta Natã. O nome Natã significa dom de Deus ou presente de Deus. Tá? Dom de Deus ou presente de Deus. Natã, o profeta que repreendeu o rei Davi. Que Deus abençoe.
Um abraço ao meu sobrinho Natan, né, que é filho do meu sobrinho Natanael, né? Então eu sou um tio aí de segunda categoria, sei lá. Acho que eu sou tio do Natan, né? Natan é filho do meu sobrinho. É tudo Natan. Deus abençoe Natan, presente de Deus. João também é presente de Deus. Glória a Deus por isso. Cada dia estaremos aqui falando sobre um herói da fé. Estamos nos profetas. Todo dia nós falaremos agora sobre um profeta, até nós mudarmos essa série de estudos. Um abraço a todos. Vamos orar antes pelo Brasil e por Israel. Pai, eu oro pela cidade de Jerusalém, que o Senhor tenha misericórdia da descendência de Abraão, da cidade santa. Livra, Senhor, a cidade de Jerusalém, até que venha Siló, até que venha o Messias, e abençoe a nação brasileira e cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Que assim seja sobre o Brasil e que os inimigos de Israel sejam julgados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Um abraço a todos e a paz do Senhor.